terra. Então, vamos ver o que Deus tem aqui também para nós, através da mensagem intitulada "Mas ao princípio não foi assim". O profeta usou a escritura de Marcos, capítulo 7. Ele diz assim: "E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas, que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam." Então, os discípulos, eles não tinham esse hábito de lavar as mãos antes de comer. E os fariseus se escandalizaram, porque eles tinham essa tradição. Mas o Senhor Jesus Cristo o repreendeu, porque mesmo eles sendo zeladores das suas tradições, mas estavam invalidando os mandamentos de Deus pelas suas vossas tradições. Então, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, sem lavar, porque os fariseus e todos os judeus, conservando as tradições dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavam, ou se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Eles eram zelosos, meus irmãos, das tradições deles, dos anciões. Mas o mais importante, eles não estavam observando. É lógico, Se você pode lavar as mãos antes de comer, bom, Mas desde que não quebra os mandamentos de Deus. Se às vezes, antes de almoçar, antes de jantar ou fazer um lanche, se tem ali uma água ali no momento, se lava as mãos, é bom. Ou quando vai no banheiro, lavar as mãos, isso é bom, faz parte da higiene, Louvado seja Deus. Mas os fariseus estavam fazendo disso uma doutrina. E isto não é doutrina. O mais importante é nós observarmos a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Porque tudo que entra pela boca vai para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração. E isto contamina o homem. Os adultérios, os maus pensamentos, as murmurações, etc. E muitas outras coisas. Então, meus irmãos, Jesus repreendeu aqueles fariseus. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por quê? Não anda os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas come com as mãos por lavar? E ele, respondendo, Jesus respondeu para ele e disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que situação, meus irmãos? E isso está se repetindo. Muitos estão honrando a Deus com os seus lábios, mas os seus corações estão longe de Deus. E Jesus disse para eles, como está dizendo para muitos hoje:
Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Por quê? Deixando os mandamentos de Deus, retendes a tradição ou as tradições dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhe, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. No livro de Mateus também, 19, versículo 8, e a última parte deste versículo, 8, eu gostaria de ler, o profeta estava lendo para este texto, e é assim que está escrito, mas ao princípio não foi assim. Então, nós devemos voltar ao princípio da palavra, a palavra original, ao princípio do Pentecoste, mas do Pentecoste original, uma experiência com Deus. Pentecoste é uma experiência com Deus. Esta é a experiência que cada cristão, cada cristã necessita ter. E o profeta diz, que o Senhor abençoe agora a leitura de sua palavra. Quando nosso Senhor esteve na terra, ele encontrou, nos dias de seu ministério, pessoas que retinham as tradições dos homens e ensinavam coisas que eram contrárias aos mandamentos de Deus. Eu desejaria saber, esta noite, se ele viesse novamente, esta noite, visivelmente, se ele não encontraria a mesma condição. Estão na mesma condição. Sistemas dos homens, organizados, estão na mesma condição, e por que não dizer, muitas vezes piores. Aqueles homens, fariseus, saduceus, eram homens intocáveis, você não tinha onde colocar um dedo na vida deles, e no entanto foram reprovados por Deus. Por quê? Porque eles estavam invalidando os mandamentos de Deus para guardar as suas próprias tradições. E hoje muitos, assim chamados ministros e pregadores, nem vida vivida têm, e muito menos os mandamentos de Deus. É lamentável, mas é uma verdade. A verdade nós temos que ser dito. O Senhor disse que nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Nos dias de Acabe e Jezabel, Elias, o profeta, ficou praticamente sozinho. Ficou ali 7.000 que não se dobraram diante do joelho, diante de Baal, não dobraram o seu joelho. Mas quando Elias partiu, foi arrebatado, segundo as Escrituras, Micaías, o profeta, ficou no seu lugar. Deus nunca ficou sem testemunha na terra. Deus sempre teve uma testemunha na terra, ainda que fosse uma, mas Deus nunca ficou sem uma testemunha. Micaías ficou sozinho, mas ficou firmado na mensagem de Elias. Nos dias de Acabe, de Jezabel, tinha lá 400 ou mais, 450 profetas, pregadores, e Micaías sozinho. Ficou sozinho, mas ficou firmado na mensagem de Elias. E hoje, Deus tem vários Micaías, mas se tiver um também, que esse vai permanecer firme na mensagem de Elias. Porque, eu digo, nem todos que se diz crer na mensagem estão firmados na mensagem de Elias. A maioria estão totalmente desviados da mensagem de Elias. Então, meus irmãos,
antes que o Senhor se manifestasse em seu ministério, nós temos ali um intervalo do Velho Testamento para o Novo. Sabe quantos anos foi ali, aquele intervalo entre o Velho e o Novo Testamento? 400 e poucos anos, sem profeta. Aqueles religiosos estavam naquela situação lamentável, estavam tão distantes de Deus e pensavam que estavam agradando a Deus. No entanto, estavam distante de Deus como o leste do oeste, o sul do norte. E hoje, meus irmãos, não é diferente. Muitos estão distantes de Deus, estão longe de Deus e pensam que estão agradando a Deus. Por quê? Porque foram se distanciando, foram desobedecendo a Deus e foram deixados para trás. Você observa que Saul foi um homem chamado por Deus, escolhido por Deus, pela vontade permissiva, lógico. Davi foi um homem escolhido por Deus segundo o seu coração. Mas Saul, ele não foi escolhido pelos homens. Os homens, os povos de Israel, ele queria um rei, mas não escolheu que fosse Saul propriamente. Foi Deus que escolheu Saul. Você pode ler nas Escrituras. Deus falou com o profeta Samuel: este será o rei de Israel. E Saul começou bem. Até uma certa altura ele foi bem. Mas depois, quando ele ficou popular, ele foi desobedecendo a Deus. Desobedecendo a Deus, e Deus o rejeitou. Deus falou: eu me arrependo de ter posto Saul como rei. Falou para Samuel, porque ele não executou a minha vontade. Porque Deus que é homem que executa a sua vontade, a sua palavra. Deus não se agrada de ministros que negligenciam a sua palavra para agradar A ou B. Deus que é homem que fala a verdade, porque o profeta de Deus ensina através de sua mensagem. Deus que é homem que prega a verdade, a palavra de Deus como relâmpago e que condena o pecado até as raízes. Glória a Deus. O apóstolo Paulo deixou claro: procuro eu agradar a Deus ou aos homens? Se eu tivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Um servo de Deus, ele não procura agradar a homens. Um servo de Deus, chamado e comissionado por Deus, ele quer agradar a Deus. Ele quer agradar o seu feitor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Amém.